Stay with me. Quero ministrar uma palavra ao seu coração, bem rapidamente, não vou demorar. Está em Lucas. Abra sua Bíblia comigo, Lucas capítulo 7, verso de número 36. Coloca o 36 para me ver se é mesmo. Lucas 7, 36. O tema da minha palavra é: não julgueis. Hoje é um dia de ceia, e o dia da ceia é um dia que a gente... É isso mesmo. O dia da ceia é um dia que a gente faz uma reflexão. Na maioria das vezes a gente faz um julgamento. Na maioria das vezes a gente analisa a vida de alguém, ou a nossa mesmo. E eu quero ministrar uma palavra ao seu coração, bem, com muito amor, com muito carinho, e bem rápida. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por trás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-lhes com unguento. Quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou. Se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Então, deixe sua Bíblia aberta, olhe para mim. O ser humano, ele é rápido, extremamente rápido em tirar conclusões daquilo que está diante dos seus olhos. Nós somos precipitados em pensar, em julgar e em tirar conclusões. Nós temos uma capacidade de interpretação pessoal muito aguçada, e às vezes errada ou polêmica. E dependendo da situação ou da pessoa, nós tiramos as nossas próprias conclusões, nós julgamos e nós já condenamos as pessoas. Isso por quê? Porque tudo que nós vemos, nós enxergamos pela lente da nossa própria alma. Tudo que você vê, tudo que você julga, tudo que você comenta, tudo que de fato, de verdade está diante de você, você o faz baseado nos seus sentimentos e nas suas emoções. E interessante que no desenrolar das coisas, aquilo que você julgou pode não estar certo, e pode não ser como parece ser. Simão era um fariseu, e a Bíblia diz que ele convida Jesus para ir comer na sua casa.
Ele convida Jesus para ir jantar com ele, para almoçar com ele. E quem era um fariseu? Um fariseu era alguém que pertencia a uma seita. E olha só, um fariseu vivia na estrita observância das escrituras religiosas e da tradição oral. Não sei se você já viu aqueles judeus orando diante do muro das lamentações, fazendo assim. Eles não estão orando, eles estão declarando a Torá. Então, um fariseu, ele praticava toda a Torá. Porque uma criança, eu vi lá, eu estive lá em Jerusalém, eu vi, uma criança com 12 anos, ela já sabe falar a Torá inteira. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Uma criança de 12 anos já decora toda a Torá. Então, fariseu é alguém que não só decorava, mas alguém que vivia, alguém que praticava a lei, só que de uma forma hipócrita. De uma forma hipócrita. Simão, ele se achava tão santo, mas tão santo, que quando ele olha pela lente dos seus próprios olhos, para ele, todo mundo é pecador. Porque ele olha pela lente da sua própria alma, ele olha pelo olhar daquilo que ele é. E quando ele se olha e se vê santo demais, para ele todo mundo é pecador. É igual aquela história do mal pagador. Você conhece? Todo mal pagador é um bom cobrador. Por que ele é um bom cobrador? Porque ele acha que todo mundo é cego, ou mal pagador como ele. Então é isso. E o que o texto diz? O texto diz que quando o fariseu, quando Simão olha para aquela mulher que entra na sua casa, se ajoelha aos pés por trás de Jesus, porque no costume judaico, eles deitavam no sofá com os pés para trás, e a mesa estava diante deles, eles estavam apoiados com os ombros e comendo. É a tradução judaica. E aí aquela mulher chega então por trás dos pés de Jesus, e começa a chorar, e ele começa a beijar, e ela começa a passar os cabelos, e começa a ungir os pés de Jesus. Então Simão, com aquele olhar de julgamento, pensa consigo mesmo: se esse fosse um profeta, ele saberia quem e qual é a mulher que ele tocou. Sabe, queridos, ele julga não só Jesus, mas ele julga o ministério de Jesus, ele julga o relacionamento de Jesus com Deus, ele julga a intenção de Jesus, ele julga a capacidade de Jesus de discernir aquilo que é natural ou espiritual, ele julga os sentimentos e as emoções de Jesus, e não só isso, ele julga quem? Se este soubesse quem, ele está falando de uma mulher, a mulher que era desprezada num conceito judaico. Ele julga, ele dizendo quem? Uma mulher que não tem o direito de estar onde ela está, uma mulher que mesmo ousadamente entra no ambiente, mesmo ousadamente entrando no ambiente, ela não é bem-vinda, ela não poderia ser recebida ali. E aí ele diz, essa mulher não deveria estar aqui, mas ele pensa, ele não fala. E aí ele diz assim, quem e qual? Ou seja, qual o seu ofício? Quem é essa mulher? Qual é o ofício dela? O ofício dela é pecadora. E o julgamento, ele parte disso, parte daquilo que nós achamos que é, parte daquilo que nós entendemos que seja, parte daquilo que nós presumimos que vai acontecer. Quantas pessoas além de mim já olhou para alguém e disse assim, meu santo não bateu com o dele? Levanta a mão, isso foi só eu. O que é isso? Isso é um pré-julgamento. Agora deixa eu te ensinar uma coisa. Esse pré-julgamento que você faz é baseado em alguma coisa que você tem naquela pessoa, aliás, alguma coisa que você não tem naquela pessoa e que você gostaria de ter, e por isso você quer matá-la, por isso você quer anulá-la,
Por isso você quer julgá-la, porque você está olhando pela sua própria lente. Era assim com Simão. Agora, pastor, o que que eu aprendo? Eu aprendo muitas coisas nesse texto, mas eu quero te ensinar só 18. Primeira delas, aprenda a não julgar as pessoas ou aquilo que elas fazem sem antes conhecer a sua história. Vixe, parece que só tem um crente aqui. Aprenda a não julgar as pessoas ou aquilo que elas fazem sem antes conhecer a sua história. E aconteceu que, estando ele só, orando, estava com ele os discípulos e perguntou-lhes dizendo: quem diz a multidão que eu sou? E respondendo eles disseram: uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, e outros dizem que o Senhor é um dos antigos profetas que ressuscitaram. E aí Jesus vira para eles e diz: e vós, quem vocês dizem que eu sou? E respondendo Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus não estava nem um pouco preocupado com o que as pessoas diziam, ou o que as pessoas achavam a respeito da vida dele. O importante é que Jesus queria é saber se os discípulos, aquelas pessoas que andavam com ele, que comiam com ele, que dormiam, sabe, com ele, que iam para a praia com ele, que iam pescar com ele, de fato, de verdade, estava julgando ele, ou conhecendo ele da forma adequada. Sabe, querido, Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Por que Pedro conhecia que Cristo era? Ou por que Pedro conhecia que Jesus era o Cristo? Porque ele andava com ele, porque ele comia com ele. Eles conheciam o comportamento de Jesus, eles conheciam, sabe, a intenção de Jesus, eles conheciam as motivações de Jesus. O povo não. Agora, escuta o que eu vou te dizer. Você tem o direito de falar o que pensa, mas não tem o direito de julgar quem você não conhece. Você tem o direito de falar o que você pensa, você só não tem direito de julgar quem você não conhece. Você não tem direito de falar da pessoa, ou de alguém, ou de alguma situação, sem que antes você conheça a sua história. Um clássico da história bíblica, clássico da história bíblica, teve um desfecho muito diferente por causa de um julgamento errado. Por causa de um julgamento errado, e todos vocês conhecem este clássico. É a história de Davi e Golias. Por quê, pastor? Porque Golias julgou mal a Davi e a sua funda. Golias julga mal a atitude daquele menino, Golias julga mal a funda que está na mão daquele menino, e ele diz: olha, sou eu algum cão para você vir comigo com estilingue, com um pau, com uma funda? E quando ele julga, sabe o que acontece? Ele entra numa batalha desguarnecido, ele entra numa batalha desprezando o poder e a autoridade do outro, ele entra numa batalha desprezando o conhecimento que o outro adquiriu. Ou seja, ele baixa a guarda. Ele baixa a guarda. O que acontece com Golias? Ele toma uma pedrada bem no meio da testa e cai. Todos que julgam errado, uma hora vai cair. Todos que julgam errado, uma hora vai passar vergonha. Uma hora você vai ser desmascarado. Uma hora você vai ser confrontado. Uma hora alguém vai pôr o dedo no seu nariz. Não julgue, meu irmão, porque a pedra que você atira hoje pode ser a mesma que te faça tropeçar amanhã. Se este fosse profeta, se ele soubesse quem e qual é o ofício dessa mulher, sabe o que eu aprendo, irmãos? Eu aprendo que o que as pessoas pensam a seu respeito não define quem você é, e muito menos o seu futuro. O que elas pensam são apenas opiniões delas mesmas.
Quer que eu diga de novo? Cutuca seu irmão aí. Cutuca seu irmão aí, fala para ele, pastor vai falar de novo. O que as pessoas pensam a seu respeito não define quem você é, muito menos o seu futuro. O que elas pensam são apenas opiniões delas mesmas. Você está aí, meu irmão? Pode dizer um amém? Olha o que eu vou ler para você. Pensaram que eu era um simples carpinteiro, porém me tornei o Salvador da humanidade. Assinado Jesus. As pessoas me viam como pastor de ovelhas, porém Deus me via como um rei, e foi para o trono, foi para lá, e foi lá que eu me assentei. Assinado Rei Davi. Já éramos velhos, entretanto Deus disse que seríamos pais de multidões. Nós cremos na sua palavra, e hoje nós não podemos contar, eles são como as estrelas do céu e como a areia do mar. Assinado Abraão e Sara. Os pecados do meu passado não determinaram o meu futuro, porque acreditei no plano de Deus. Assinado Raabe, a prostituta. Assentado à beira do caminho, ouvi falar que ele passava. Então comecei a clamar em voz alta. E quanto mais eu clamava, mais as pessoas mandavam eu calar a boca. E quanto mais elas mandavam eu calar a boca, mais eu gritava. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele parou, me chamou e eu fui ter com ele. O que ele fez? Me curou, e hoje eu posso ver. Assinado cego Bartimeu. Cego Bartimeu. Olhe para mim, deixe seu celular e olhe para mim. Preste atenção no que eu vou te dizer. O que as pessoas dizem ao seu respeito? O que as pessoas dizem onde você vai chegar e quem você será? Quando olharam para mim, um menino sem pai, pai o abandonou, ficou ele, seu irmão, sua mãe, sem nada. Algumas pessoas disseram assim: se ele não for ninguém na vida, está tudo certo. Coitado, não tem pai. Porém, quando eu me encontrei com Jesus, minha vida mudou. Minha vida mudou. Sabe, querido, eu quero deixar uma palavra no seu coração. Quando alguém julgar o seu caminho, empreste a ele os teus sapatos. Porque para falar de você, ele precisa, no mínimo, caminhar por onde você caminhou. Pular as pedras que você pulou, pisar nos espinhos que você pisou. Então não aceite opiniões de quem não construiu nada, opiniões de quem não faz nada, opiniões de pessoas que não fazem parte dos teus sonhos e dos teus propósitos. A opinião das pessoas são a opinião das pessoas, mas uma coisa você precisa aprender: quem fala no seu coração? Quem fala na sua alma? Quem tem peso na sua vida? Eu vivo falando para alguns dos irmãos da igreja, líderes e pastores: estudem, leiam, desenvolvam o seu ministério. E alguns ficam boiando, outros aplicam. Alguns que estão aqui, eu me lembro bem, naquele domingo que eu chamei algumas pessoas aqui na frente, eu disse para eles: olha,
Deus vai fazer algo na sua vida extraordinário, você vai ganhar muito dinheiro. Você se lembra aquele domingo? Aqui na frente tinha uma pessoa que ganhava muito bem, um salário muito bom, acima da média. Na segunda-feira ele me liga: pastor, perdi o meu emprego. E eu disse para ele: que maravilha, que maravilha, você perdeu o seu emprego. Ele falou: pastor, eu perdi o meu emprego, você não está entendendo, eu tenho casa, eu tenho mulher, eu tenho filho novo. Eu falei assim: pensa uma coisa, ninguém fica rico trabalhando de empregado para os outros, com esse salarinho michuruca que você ganha aí. Essa é a minha mentalidade, é isso que eu penso. Eu me lembro que ele entrou no carro chorando, porque eu fui buscá-lo e assisti toda a demissão. E aí ele entra no carro chorando, deu vontade de falar igual a mamãe falava: engole o choro, porque o que Deus vai fazer é muito maior do que você imagina. Sabe, querido, opinião são opiniões. E a Bíblia diz o seguinte: e respondendo Jesus disse-lhe, olha para mim aqui, olha o texto. E respondendo Jesus disse-lhe. Eu quero te fazer uma pergunta. Simão perguntou alguma coisa? Hã? Não. Simão não perguntou nada. A Bíblia diz que Simão pensou consigo mesmo: se este fosse um profeta, ele saberia quem e qual. A terceira coisa que eu aprendo, e última, é que Deus conhece o seu coração. Deus conhece você. Deus sabe qual é a intenção do seu coração. E Deus te ama, meu irmão, não é porque você peca mais ou peca menos. Deus te ama. Não é porque você é bonito, você é feio, ou porque você é gordinho ou magrinho, não. É porque Ele te ama. E o amor de Deus é incondicional. E Deus sabe a intenção do seu coração. É por isso que Deus te responde nesta noite: você está no lugar certo. Você está na igreja certa. Você está no caminho certo. O que as pessoas pensam são simplesmente opiniões. O que Deus tem para você, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano. Ainda que você seja velho, você vai ter novos sonhos, você vai ter novas visões, você vai viver coisas novas. Ainda que você acabou de casar, eu profetizo, você vai viver coisas novas no seu casamento. Ainda que você esteja 50 anos, 30, 20, 10, 15 de casamento, eu profetizo, seu casamento vai ser renovado, sua vida financeira vai ser renovada, sua vida espiritual vai ser renovada. Ainda que você se separou, Deus vai te dar um novo casamento, um novo esposo, uma nova esposa, eu profetizo e declaro que o melhor de Deus na sua vida ainda está por vir. Deus conhece o teu coração, e o que Deus tem para você são coisas grandes. Aleluia! Não se preocupe com o que as pessoas estão dizendo a teu respeito. Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros. Fala comigo, 500 dinheiros. E o outro 50. Fala 50. E não tendo eles como pagar, nem o que devia 500 e nem o que devia 50. E não tendo eles como pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? Ou seja, qual vai amar o credor mais? E Simão, que não era bobo, esperto, respondeu e disse: tenho para mim que aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, voltando-se para quem? É como se
eu falasse com Arley, e aí eu me virasse para Keila, começasse a conversar com Keila, com você, mas o foco não é mais você, o foco não é quem julga, o foco não é quem fala, o foco é quem se arrepende, o foco é quem está no propósito, o foco é quem está no caminho, o foco é quem tem ousadia para entrar, o foco é quem está ali para fazer o que tem que ser feito, o foco é quem está ali para servir, o foco é quem está ali para derramar as suas lágrimas, o foco é quem está ali para pedir perdão, o foco é quem O foco é quem trabalha no Kids, o foco é quem trabalha nas câmeras, o foco é quem trabalha no som, o foco é quem trabalha na recepção, o foco é quem toca, o foco não é mais você. Simão, você não é mais o foco. Ainda que você me convide para jantar na sua casa, e seja uma picanha deliciosa, o foco não é mais você. E voltando para a mulher, e voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Certamente ele disse: estou vendo. Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e os enxugou com os cabelos da sua cabeça. Não me deste um beijo, ou um ósculo, um beijo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo, que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este, que até perdoa pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Quem é o credor? Jesus. Jesus. Quem deve 50? Quem deve 50, irmãos? Simão. Muito bem. Quem deve 500? É a mulher. Agora, olha para mim aqui. A Bíblia diz que ela entrou levando um vaso de alabastro. Alabastro é uma pedra que, bem lasqueada, fica fininha, quase que transparente. E um vaso desse, com unguento, valiam naquela época 300 dinheiros. Valia quantos? 300. Então preste atenção. Se a mulher devia 500 e ofereceu para Jesus 300, ela ainda tem um saldo devedor de 200. Sim ou não? Você sabe fazer conta? 200. Mas ele vira para ela e diz assim: filha, vai, a tua fé te salvou. E agora eu quero chamar você a atenção. Não julgue. Não julgue a mulher. Não julgue as pessoas. Não julgue quem passa por você e não te dá graça e paz. Não julgue quem não olhou para você hoje. Talvez ele está num dia mal. Não julgue porque a pastora Keila passou e não olhou na sua cara. Pode ser que ela está em crise. Não julgue. Pode ser que também elas estão com TPM. E mulher de TPM, irmão, é melhor você ficar longe dela. Você chega só na porta assim, põe um chocolate e sai correndo. Então não julgue. O que eu quero que você faça? Eu quero que você calcule. Eu quero que você calcule. Quanto vale a humildade dela? Chegando por trás e ajoelhando-se aos pés de Jesus. E mais, quanto vale a atitude dos beijos e das lágrimas que ela semeou aos teus pés? Não julgue, calcule. Calcule a humildade, calcule a atitude. E eu pergunto para você: quanto vale a sua adoração
levando aquele vaso e derramando o seu óleo aos seus pés. Porque para Simão, ele devia 50, mas Jesus não fala com ele, Jesus não libera ele, Jesus não diz para ele: vai, você está perdoado, ou você pode ir embora, Simão, você está livre. Jesus simplesmente fala que perdoou ele. Mas para a mulher ele diz assim: ó, vai-te em paz, a tua fé. E fé tem que ter atitude, porque uma fé sem obras, ela é morta. Se você diz que ama Jesus, mas se você não faz uma aliança com Ele, o seu amor, a sua fé, ela é morta. Se você diz que tem fé, querido, mas não serve, não ajuda, sua fé é morta, ela não tem obras. E Jesus disse para a mulher: a tua fé te salvou. Sabe qual era a fé daquela mulher? Humildade, atitude e adoração. Então, para Jesus dizer aquilo, certamente Ele conhecia as intenções do coração dela, pastora Keila Maria, assim como Ele conhecia as intenções de Simão. Em vez de julgar, calcule o que as pessoas estão vivendo, se coloque no lugar delas, calce as sandálias, viva nos mesmos propósitos. Você tem o direito de pensar e falar o que quiser, você só não tem direito de julgar quem você não conhece. Eu encerro dizendo para você o seguinte: hoje é dia de ceia, hoje foi dia de renovação de alianças. Se você não tem uma aliança, faça, busque, porque Jesus está dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Sabe, irmãos, não julgue, calcule. Se você que está saindo hoje dessa porta, calcule os seus pecados, calcule a sua vida, calcule o que você tem feito. Antes de apontar, olhe para você. Antes de falar, pense consigo mesmo. Mas o que Jesus tem para você nessa noite é que você não vai sair daqui com acusação, você não vai sair daqui carregando o seu fardo ou os seus pecados. Você vai sair daqui com uma palavra de Deus. E qual é essa palavra, pastor? Filho, a tua fé, carregada de atitude, carregada de humildade e carregada de adoração, vai te salvar. Vai em paz. Vai em paz. Você crê nisso? Então fique de pé, eu quero orar por você.